Gente, hoje a gente está aqui numa aula presencial com 1000 alunas maravilhosas, que também são minhas clientes, e eu vou ter o prazer de montar para vocês um buquê super legal. Então eu vou olhar para vocês e também vou olhar falando para elas, tá bom? Bom, vamos começar pelas flores. A gente vai montar um buquê. Não sei se vocês viram, é uma super tendência hoje. A gente entra na internet, o pessoal tá com aquele buquezão lindo, né? Então é uma super tendência hoje. É legal para presentear, é legal para você colocar numa vitrine, numa mesa, em tudo. Como que a gente faz um buquê? Bom, primeira coisa, eu vou explicar para vocês que um buquê é um arranjo de centro. Por quê? Porque você vai ver de todos os lados. Então, você vai ter que ter as mesmas flores de um lado, do outro e do outro. Então, a gente tem uma técnica que é super legal, que é uma técnica que a gente faz uma cruz, que é um à frente, aí faz norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Já vou chegar lá. Agora, vamos falar um pouquinho da escolha das flores, né? Quando a gente escolhe as flores, a gente tem que escolher pensando em várias coisas. Vamos começar pela cor. O que eu escolhi aqui? Tá vendo que essas daqui, elas têm o mesmo tom? Aqui tá meio rosado e aqui tá meio amarelado, igualzinho essa florzinha. Esse verdinho bate mais com esse verdinho aqui. O verde tá tão opaco quanto essa folha aqui. E tem essa daqui que é um verde um pouquinho mais escuro. Então, na hora que eu escolho as flores, eu já penso em fazer um degradê, uma coisa que contrasta. Eu não pego tudo igual, porque se na hora que você pega tudo igual, você junta, ela não vai aparecer. Tá bom? Vai ficar uma coisa que não é muito legal. Não sei se vocês já viram, às vezes você vai numa casa, a casa é linda, maravilhosa, mas ela é inteira maravilhosa, aí fica over, né? Então você tem que ter as características diferentes. A clara, a escura, quando se fala de cor. O liso e o crespinho ou áspero, quando se fala de textura. Um exemplo, essa flor aqui, gente, não dá? Ela é suave, gente. Dá? Você fala pétala, você vai passar a mão, é aveludada, né? É cheiroso. O que você olha a flor, o que te remete, né? A tudo isso. Aqui a gente já tem uma que é bem crespinha, tá? Que é para contrastar mesmo, né? Então essa daqui é áspera, parece que pica, né? Então, assim, isso é super legal, porque é justamente este contraste que na hora que você começar a montar o seu arranjo, o seu buquê, o seu vai fazer o diferencial. Porque quando você olhar, você falar, uau, que legal, porque você vê os contrastes, tá? Se você deixar tudo muito uniforme, aquilo some, tá? Então, vamos lá. Na técnica da cruz, eu falei agora das texturas, falei tudo, mas a gente vai trabalhar uma coisa muito legal. A primeira flor que a gente trabalha, gente, sempre é mais alta. Quando você vai fazer um buquê redondo, de canto, não, de centro, redondo, você vai trabalhar sempre essa e essa mais alta, tá bom? Então aqui é fácil. Quando você vier com a segunda, você vai colocar uma no norte e uma no sul, tá? Você vai colocar uma no norte e você vai colocar uma no sul. Mas se você colocar assim, elas vão ficar da mesma altura. Então, essa daqui, ela tem que ser um pouquinho mais baixa. Quando a gente vai fazer mais baixa, a gente vai colocar ela em V, ó. Tá vendo, ó? Você vai trabalhar ela em V. E essa aqui tem que ficar mais alta. Aí, eu sempre dou essa pitadinha pra fora, né? Porque essa tá olhando pra cima, essa tá olhando pra lá, e se tiver mais uma aqui, nós vamos olhar pra lá. Então, é uma questão de ângulo, né? A gente está vendo pelo ângulo. Isso daqui vai fazer a estrutura do seu arranjo. Aonde que você segura? Você segura aonde elas estão juntas, tá? Ó, vem aqui. Porque se segurar embaixo vai mudar, se segurar em cima vai mudar. Você tem que segurar onde elas estão. E é esse V que você vai fazendo que vai dando a estrutura toda do arranjo. Então, a partir daqui, você vai sempre segurar nessa estrutura aqui. Depois você vai poder abrir mais, vai poder fechar. Depende do número de flores, tá? O controle está aqui na sua mão. Sempre você mexendo aqui pelo meio. Ok? Então a gente pegou, colocou a do meio, trabalhou as duas flores em V, laterais, deixa eu segurar bem direitinho aqui. Aí a gente tem mais essas duas, tá? Que é o norte e sul, faltou. O leste e oeste para vocês, o norte e sul para mim, não sei. Enfim, ó. A gente vai trabalhar os 4 lados, ó, e vamos deixar essa daqui no meio. Gente, não se preocupem em anotar ou perder alguma coisa, tá? Se vocês quiserem rever o curso, tá na internet, vocês podem comprar. E vocês estão numa lista VIP do WhatsApp, onde vocês vão receber um e-book com todas essas técnicas, tá? Lá eu explico direitinho essa cruz e tudo direitinho. Ok? A partir daqui, nós vamos trabalhar todos os meios delas, tá?
E a gente vai trabalhar com essa daqui, que eu achei que é uma multidirecional. Eu também já dou uma abridinha na mão, tá vendo? E deixo sempre as maiorzinhas no lugar que me interessam, tá? Onde que vai ficar maior? Ela tem que ficar aqui, aqui vai ficando menor, tá? Então, olha lá, eu já vou dando no buquê, olha, aquela, ó, que quando ele entra, ó, ele já vai encaixar direitinho, tá? E aí, Carla, vocês vão perguntar onde você vai pôr ele. Eu vou colocar lá, ele entre os espaços dessas 4 flores, tá? E aí eu faço de novo, olha lá. Quem não tem ainda a destreza de segurar o buquê e fazer essa outra parte com a mão, pode deixar tudo isso aqui abertinho antes, tá? Porque eu só sou preguiçosa, não fiz antes, mas a gente já tem um pouquinho mais de prática, a gente vai. Aí é que tá, vamos lá, gente, vocês vão falar, ah, Carla, mas você tem arame, né? Se você pegar uma natural, você pegar uma preservada, você não tem arame. E aí é importante você ter esse olhar do que eu tô falando para você escolher o galinho certo, para você colocar lá, porque não vai dar para você ficar modificando ele, tá? Porque o cabinho natural vai ficar ruim, não vai chegar no lugar que você quer, e o preservado vai quebrar, tá bom? Que ele é sequinho, então ele vai quebrar. Então, assim, o que difere a técnica não é a forma de colocar. O que difere a técnica é a característica da própria planta, tá bom? Então, a característica de cada uma, você tem que olhar. Quando você pegar a planta natural, você vai ver que tem umas rosas que elas já estão olhando mais para lá. Você não vai pôr no meio. Quando você vai escolher a do meio, você vai pegar uma que está olhando bem para cima. Porque essa que está olhando bem para cima, ela é ideal para a gente fazer essa ponta. Porque você não vai conseguir virar ela. Existem algumas técnicas, que nem com a gérbera, que você passa um aramezinho, né? Você que trabalha mais com a natural sabe. Mas é uma coisa que você não precisa ficar dependendo disso. Se você tem 5 flores, já tem uma olhando para cima, você já pega ela, já está resolvido, né? Ó, vamos lá, de novo eu vou colocar as maiores para cá, as menores para baixo, porque aí eu já vou encaixar no último buraquinho que falta aqui. Não se preocupem em ficar exatamente tudo perfeito. Depois que eu amarrar, eu vou dar a perfeição. O que é importante? O importante é elas estarem no local certo e já está formando um arredondado. Já dá para sentir o redondo, tá vendo? Olha que legal. E você pode também abrir aqui, ó, tá? Olha. Então, você vê, com a técnica certa, em 1 minutinho, você já consegue ter um efeito que você quer com 2 plantas só, né? Vamos lá, agora eu venho com a folhagem. Essa folhagem aqui é uma folhagem super fácil, porque ela é toda molinha e aramada também. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela em toda a volta do buquê, tá? Eu vou abrir de uma forma simples, sem me preocupar muito, mas para fazer a volta de maneira proporcional, tá? Ó, tô fazendo a volta no buquê de maneira proporcional. Não tô preocupada ainda se ela tá, só quero fechar o arredondado. Olha lá, vamos fechar o arredondado. Estamos aqui fechando o arredondado. Ó, eu não abri antes, essa devia ter aberto, porque ela tá muito fechadinha. Mas depois eu consigo abrir ela aqui. Aí eu coloquei, tá vendo? Eu tô dando toda a voltinha no buquê. O que eu gosto dessas daqui? Dessas pontinhas saindo, né? Porque ela vai dar um ar de bem natural. Da mesma maneira, essa mão aqui eu não tiro do local central, tá bom? Que eu deixo fazer o leque, né? O Vzinho, que a gente chama. Ó. Tá vendo? Ela não tá, essa tá um pouquinho mais perto que essa. Gente, isso aí também não tem problema, né? A gente tá trabalhando um arranjo floral. O que você vai ter que ir mexendo, ó? Conforme você vai, como é aramada, conforme você vai, ó, montando, você vai dando aquela ajeitadinha, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pega por baixo, ó. Tá? Olha como já tá legal, né? E agora eu vou trabalhar essas duas, que elas são uma branquinha. Essa branquinha, como eu tenho duas, eu vou trabalhar bem nessa área central. E eu vou abrir ela um pouquinho mais. Ela não pode roubar a graça da principal, né? Então eu tenho que colocar ela de uma maneira que ela fique bem aqui no meio. Deixa eu só acertar essa aqui mais alta, que ela enganchou aqui, pronto. E ela abra também, tá? Pra gente poder trabalhar. Essa, por exemplo, você não tá conseguindo segurar ela embaixo, certo? Mas não precisa se preocupar.
Você não precisa se preocupar. Tem várias que são os cabos mais curtos. Ó, tá vendo? O cabinho dela tá aqui. O que importa, ela tá aqui no meio do bolo. Depois eu vou ensinar vocês a amarrarem. Ó. Porque o cabo dela é muito curto, tá? Ó. Mas tem gente que amarra antes. Eu falo, não, deixa que no final a gente amarra tudo. O importante é estar no lugar certo, tá? Ó. Ela estando no lugar certo, olha o visual que você vai tendo, tá vendo? Aí eu venho com as crespinhas, tá? Eu também abro elas para que elas deem um look bem legal. As crespinhas já tem um cabo maior, ela tem que entrar ali no meio da minha mão, tá vendo? Então eu vou abrindo um pouquinho minha mão conforme ela vai entrando e ela já tá. Olha lá, Wagner, que legal. Ela já tá fechando aquele visual que a gente quer. Olha o verde mais escuro, como ficou legal, né? Olha o crespinho com o suave. Olha essa branquinha pulando aqui no meio, né? E às vezes você tem que ter um pouco de paciência, que tem que entrar lá no meio da sua mão. Entrou agora. Mas é uma delícia fazer. Porque você vai montando, vai olhando, vai abrindo. Ó, ó. Tá? Agora aquele pulo do gato, né? Agora aquele pulo. Gente, onde eu tô segurando, tá? Onde eu tô segurando. Eu deixo esse V, porque como eu fui colocando na diagonal, ele começou a ficar aqui no V, tá bom? Então, o pulo do gato aqui, que é uma coisa que eu inventei, né? A dona Carla inventou, porque só passarama. É o gato. É o gato mesmo. É o rabinho de gato. Ah, gente, enforca gato é tudo na vida. Aí eu peguei e falei assim, vocês usam também, né? Então, mas, gente, a gente ralou, né, pra achar um jeito. Ah, não, vou amarrar, vou amarrar. Já tá aqui, né? Aí coloquei ao contrário, espera. Já tá prontinho. É só enforcar o mesmo. Porque se eu soltar a mão daqui, já era, né? Se eu soltar a mão daqui... A gente faz um monte de buquê. É uma delícia. Ah, a gente tem coisas legais aqui para vocês. Eu vou te dar um presente no final. Você vai adorar. Ó. Não, o legal é que guarda. Semana passada, acho que tá no stories da gente. Semana passada eu fiz um buquê lindo lá embaixo. Ó, tá vendo? Tá? Aí mesmo as que estão curtinhas estão presas lá dentro. Aí eu vou com enforca-gato, tô vendo aqui. Eu vou colocar naquelas que estão soltas. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só encaixar aqui. Se você pode fazer esse cabinho antes, mas é que antes, às vezes, ele não fica no lugar certo. Aí você vai ter que cortar. Eu prefiro primeiro deixar lá no lugar certo e depois a gente puxar, ó, e amarrar ela aqui. Aí ela fica bem, bem, bem certinha. Gente, hoje é a segunda vez que eu ponho enforca-gato ao contrário. Hoje eu tô... É sempre a parte do brilho para fora. A gente faz parede verde, a gente faz um monte de coisa com enforca-gato. Arranjo. Tudo que a gente pode fazer com enforca-gato, a gente bota no enforca-gato. Ele tem verde também, tá, gente? É verde e preto que a gente usa. Tem transparente. E aí, conforme o que a gente consegue lá comprar, cortar, tá bom? Bem rentinho, para não ficar esse cabinho de fora. A gente corta. Para que ele nem apareça, tá? Ó. E aí a gente já tem um arranjo. Eu não sei se vocês já viram que os arranjos naturais que o pessoal está fazendo, eles usam eles em pé, né? Eu não sei se esse vai ficar em pé, eu tenho que cortar ele. Deixa eu ver se esse cabo tá bonzinho para eu cortar ele. Cortam todos do mesmo tamanho. E aí você pode pôr ele sem saquinho mesmo, fica super legal. Outro dia é que tem que ter, o natural tem que ter água, né? Mas esse daqui a gente corta o cabinho, né? Todos na mesma altura. Vamos ver como é que tá esse cabo aqui. Está muito ruim. Então, ó, mais uma dica, tá? Eu começo a cortar primeiro a borrachinha de plástico e depois que eu cortei o plástico, ó, ele tá tão grosso, aí que eu pego a parte do cabinho mesmo, que é de aço às vezes. Você fala assim, gente, o comum não dá, não corta.
E esse aqui, ó, você vai beliscando, vai fechando. Eu vou pedir para as meninas fazerem isso para a gente poder, porque ó, são 4, 5. Eu já fico com tendinite, meu braço não aguenta mais. Olha, outro truque, né? Porque aí ele esquenta e fecha, né? Mas acho que vai dar, acho que eu já tô no terceiro aqui, ó. Quando a gente vai cortando e vai tirando, ó. Eu tinha até aquele grandão que faz assim, sabe? Porque quando a gente montava assim, um atrás do outro, muitos e muitos, ou você faz com aquele grandão, ou esquece. Não, porque fica todo mundo com o braço todo machucado, né? Gente, olha o tamanho do cabo do aço. Olha, é muito. Essa é uma coisa ruim das plantas permanentes, porque as sequinhas não dá esse problema, né? As preservadas. As naturais também não. As naturais são excelentes para a gente trabalhar. Vamos lá. Mais uma. É a última, Carla. É a última. Coragem, coragem. Ainda que as meninas me ajudaram, que os cabos estão todos do mesmo tamanho, ó. Até isso eu guardo, tá? Até isso eu guardo. Eu amarro aqui no meio, passo um lacinho de palha da costa, trabalho as flores em cima e faço o buquezinho, tá? Eu guardo tudo. De base. Porque essa base aqui, gente, a gente pode fazer de outras maneiras também. Uma das maneiras que eu vou mostrar para vocês é com o Vime. Ele é super legal. E aí, esse arranjo aqui, geralmente, a gente consegue até deixar ele em pé, sozinho. Vamos ver aqui. Tem que ter os cabos bem fortes, bem certinhos. Olha lá. Tá vendo? Ele vai ficar, ele vai ficar. Esse aramado, geralmente, é fácil. É só a gente acertar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Aí, isso aqui é uma tendência em flor natural. Você faz o corte, faz o V, ele abre embaixo, que fica tipo leque, né? A flor, o amarrado e ele embaixo. E você vai colocar, você pode pôr, como ela falou, dentro de um saquinho. Você pode pôr num vidro com água embaixo, que fica super legal. Eu fui num evento que era assim, era um vidro enorme a mesa, e tinha vários buquês de vários tamanhos. O vidro com pedra branca e água, e os buquês todos colocados em tamanhos diferentes. Ficou incrível, né? Ela ficou em pé, Wagner. A gente faz, às vezes, o curso com os arranjos. Aí não fica. Mas é que depende da flor, depende do tipo de cabinho que a gente tem, né? E tá aqui, ó, nosso arranjinho. A última coisa que eu faço é dar aquela última ajeitada, né? Porque aí eu coloco, assim, flores para dentro. Um pouco aqui, ó, tem muita folhagem. Esse aqui, olhar para o lugar certo para aparecer mais. Esse aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Aí você, com a mão, tá vendo? Você consegue dar essa ajeitada aqui, ó. Legal, né? E rapidinho, gente, vocês veem? Não é um buquê gigante, não tem tantas flores assim, né? É a forma de você colocar e as flores que a gente escolheu que estão fazendo esse efeito todo aqui, né? Acho que o segredo são as coisas das flores. Muito importante. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, uma orquídea custa R$100 e uma rosa custa 10. Não, faz de rosa que sai mais barato. Da rosa tem que pôr um monte, e aí sai mais caro do que da orquídea, que vai uma ou duas. Então, você escolher para fazer custo, para fazer tamanho, para tudo é super importante. Olha, o que eu faço também com o Vime, para vocês terem uma ideia. Muitas vezes de base até para esse tipo de arranjo. Você abre o Vime, que ele é seco, a gente faz o corte do Vime todinho numa mesma altura, tá? Esse aqui, ó, graças a Deus, é bem mais fácil da gente cortar, tá? Porque a gente corta com arame, porque é tanta bagunça visual, né? Esse monte de galinho, que talvez não dê para ver no filme. Vamos lá. Aí, ó, essa parte toda eu guardo, vou fazer outro trabalho com ela, que a gente usa para tudo. E essa parte que tá aqui, ó lá, a gente pega o enforca-gato, tá? Eu seguro ela bem retinha, ó, ponho aqui. E aí eu vou torcer ela igual, mais ou menos um guarda-chuva. Eu vou abrindo e vou torcendo um pouco, tá? Ó. E vou abrindo a parte de baixo. Até mesmo para já fazer o tripé, ó, tá? Eu já vou puxando, tá vendo o galinho, ó? Para ele abrindo e fazendo o meu tripé que ele fique em pé. Eu gosto muito de fazer isso, eu adoro. É muito legal. O enforca-gato da mesma maneira, ó.
São técnicas super simples, de muito efeito e super atuais, tá? Que vocês vão conseguir fazer coisas super legais. Ó, cuidado que na hora que eu fui puxar, ele fechou, tá? Não pode fechar. Aí dou mais uma ajeitada, porque senão ele vai virar. E depois eu vou ter que cortar e enforcar gato. Tá de pé, ó, tá? Aí eu corto aqui. Olha lá, que legal. E aí, a partir daqui, gente, eu tenho uma estrutura que eu não deixei muito apertada, que é justamente para eu conseguir colocar algumas flores aqui, tá? Então, agora, eu consigo trabalhar as flores e as folhagens neste meio. Essa daqui, olha, um exemplo, eu vou colocar, e eu vou cortar um pouquinho o pé dela, porque eu quero ela mais baixinha. Ah, peguei uma maravilhosa. Bem molinha, perfeita, gente, perfeita. Era tudo que eu queria. É que assim, eu tenho que trabalhar e trabalho com as flores novas, né? Então a gente não escolhe muito lá embaixo, não, são as que chegam, justamente para poder mostrar como usa, né, nos workshops, tudo. Se você não conseguir enfiar até o final, que às vezes o cabo é muito grosso, você pode simplesmente trabalhar nessa parte só de cima. Eu vou fazer aqui do meu lado, só para eu conseguir ver aonde a gente vai espetar, ó. Eu acho que essa daqui vai entrar. É. Mas, ó, foi outra junto, aí eu tenho que arrumar ou cortar, tá bom? Ó. Essa aqui foi... Tem que ir acertando, porque o pezinho, gente, ele vai mudar de lugar, ó. Até a gente conseguir ter, ó lá, o visual que a gente quer, tá? Essa é uma fortuna. Uma fortuna. Por isso que eu vendo a artificial muito. Porque eles colocam junto com o natural. Exato. Você compra artificial, ela é igual, você joga no meio do vime e põe folha natural. Aqui ninguém sabe. Eu trabalho com várias pessoas legais. Todos têm a flor permanente. Bastante. Então, é que tá. Eu acho que o forte dele é a natural. Ele gosta da natural, ele tem a característica dele, é muito importante. E aí você tem o quê? Tem que usar tanto a preservada quanto a permanente dentro do que você precisa. Se precisa de uma coisa que vai lavar, gente, não dá para colocar uma coisa seca, não dá para lavar. Tem que ser essa. Então ela vem aqui, ela pega e faz com essa. Se eu preciso de uma coisa que dê uma aparência mais opaca, assim, mais fechada, assim, eu vou pegar a preservada, entendeu? Se você precisa de uma coisa mais rústica, é a preservada. Se você precisa de uma coisa mais imitando a natural, é a Fresh Flowers, porque tem umas que tem até o Real Touch, tem os pelinhos, né? Então aí você tem que ir atrás daquela que vai te servir no que você vai precisar usar, né? Vou cortar também um pouquinho galinha. Esse, gente, eu estou montando para vocês para mostrar que é basicamente a mesma técnica do pé do buquê, que é o V, tá bom? E uma coisa bem legal, ele é um arranjo de canto, porque ele não vai ficar... eu vou mostrar as costas dele, como ele vai ficar. Ó, exato, ó. Aqui atrás, ó. Tá? Então ele fica legal para você colocar aqui, ó, no aparador, ele vai ficar super legal, entendeu? Você vai trabalhar ele para colocar no aparador, você vai trabalhar ele, né? Esse daqui é um arranjo que se tiver um espelho atrás, o verde é bonito, o galho é bonito, tá? Então assim não tem problema nenhum. Agora, se você for trabalhar com alguma flor, aquela ali tem os cabos feios, aí você tem que passar a palha da costa para fechar o enforca-gato, fechar o máximo de cabinhos. Alguns cabinhos a gente ainda passa o floral tape para fechar, tá? Fica bem legal, né? Eu acho que é uma super ideia. Imagina, põe umas velas, faz um trabalho, né? Um buffet, E se você pensar, né? Uma coisa que dura para sempre. Você pode usar uma flor natural também. Se tiver alguém que... de evento de um dia. Ou se você quiser, mesmo que seja mais tempo, usa a folha, que não vai morrer. Vai trocando a flor. Um dia uma orquídea, um dia uma bromélia, um dia uma proteia, né? Que essa aqui é uma proteia, né?
Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do buquê que a gente montou. Ele é bem facinho de fazer, tá? Você pode fazer em cores e texturas diferentes. E fica a dica aqui. Montem sempre eles e montem eles com vaso ou sem vaso, que também é uma tendência. Obrigada.